Então, o que nos faz ser pessoas é a alma. Por quê? Porque a alma carrega nossas características peculiares. Eu não sou, embora eu me pareça muito com o Lucas, que é o meu filho. Vem cá, Lucas, você vai aparecer hoje aqui para a câmera, para o YouTube, para todo mundo. Quem sabe o pessoal goste de, né? Até me dê mais visualização. Embora eu me pareça muito com o Lucas, para a sorte dele, não é? Mas ele tem a personalidade própria dele. Ainda que ele tenha algumas características minhas, ainda que em alguma coisa ele se pareça comigo, não falo fisicamente agora, falo em vontades, em manias, em percepções, mas ele não é igual a mim. Ele tem a personalidade própria dele e eu tenho a minha personalidade peculiar, a minha personalidade própria. Cada um de vocês tem a sua própria peculiaridade, a tua própria personalidade. A alma nos faz ser pessoas, nos faz ter personalidade. Então, a formação da nossa personalidade, ela passa ou ela se origina na alma. A alma é o conjunto de características, porque a alma nossa, ela tem vontade. Pode avançar, inclusive. A nossa alma, o que é a alma? É esse conjunto de vontades, de desejos, de sensações, né? Desejos, vontades, pensamentos, sentimentos, razão e etc. Todos se manifestam em nossa alma. Então, desejos, vontades, pensamentos, sentimentos, razão, não se originam no espírito, se originam na nossa alma. Quando lá no início eu disse que alguns afirmam que são 4 dimensões, é porque alguns vão dizer que razão ou pensamento, né, inteligência, não faz parte da alma. Mas, como muitos, talvez a maioria, e eu prefiro compreender e entender, que razão, inteligência, cognição fazem parte da alma, ok? Fazem parte da alma, estão inseridas na alma. Então, a minha alma é esse conjunto, é aquilo que me liga com o mundo exterior. A alma é aquilo que me conecta através do meu físico. A alma é aquilo que me dá sensações. A alma é aquilo que me traz desejos. Amém ou não amém? Então, traumas, mágoas, frustrações, decepções, tristezas, tudo isso é processado na nossa alma. Quem entendeu, diga amém. É a nossa alma. E como eu disse anteriormente, talvez estamos na época onde as pessoas mais estão sendo afetadas na sua alma. Onde as pessoas sejam mais frágeis em sua alma. Mas em Deus há alívio para a alma. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Pode avançar. Então vamos falar do Espírito agora. Espírito é o núcleo central. Espírito é o sustento da vida. Espírito é o fôlego, o sopro, a energia vital. Como já vimos lá no início, ruá do hebraico, pneuma do grego. Então o Espírito, ele é o núcleo central. Imagine uma fruta, eu vou dar aqui um exemplo de fruta para que você compreenda mais facilmente. Imagine um abacate. O abacate, ele tem a parte externa, aquela casca resistente. Aquela casca do abacate é como se fosse o nosso corpo. Não é o mais importante no abacate, mas é essencial. Imagina um abacate sem casca. E depois da casca, nós temos aquela polpa do abacate. E depois da polpa do abacate, nós temos o quê? O caroço do abacate. O nosso espírito é como se fosse o caroço do abacate. O nosso espírito é o núcleo central, é o sustento da vida. Plante casca de abacate e veja se nasce abacate. Plante casca de abacate e vê se você vai ter um abacateiro. Plante
a polpa do abacate e veja se vai brotar um pé de abacate. Mas, quando você lança o caroço, a semente do abacate, você vai ter outro abacateiro, porque a vida está ali no caroço. Amém ou amém? Assim é o nosso espírito, é a parte mais interior nossa. É a nossa essência, é a nossa parte mais interior. É o núcleo vital, é o núcleo da vida. Por isso que lá em Gênesis vai dizer que Deus soprou nas narinas do homem e ele tornou-se alma vivente. Quando o sopro, o fôlego, a energia vital de Deus penetrou a narina do homem, de Adão, então o homem tornou-se alma vivente, um ser vivente. Então o que nos faz estar vivos é o fôlego que vem de Deus, é o pneuma, é o ruá, é o vento, é o sopro de Deus que entrou em nós e nos mantém vivos. A vida está no sopro de Deus. O sopro de Deus nos mantém vivos. Amém ou amém? É a parte mais importante, é o núcleo da nossa essência, é o núcleo, né, do nosso ser, ok? Pode avançar. Lá em João 6,63, Jesus vai dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então olha Jesus falando, é o Espírito que vivifica. O corpo não serve para nada. Depois que o Espírito sai, está um corpo estirado no chão, como dizia o locutor. Para que você quer um corpo? Para que serve aquele corpo? Para que serve um cadáver? Para que serve um corpo que não tem o fôlego vital, o fôlego de vida? Jesus está dizendo, o corpo não serve para nada, a carne para nada aproveita, é o Espírito quem dá vida. Se não houver Espírito, não serve para nada. Amém ou não amém? Então você vai compreender que Espírito é a energia vital, é a energia que nos mantém vivos. A nossa alma gera as nossas vontades. Eu quero dançar aqui nessa hora. É a minha alma que vai comandar isso. A minha alma manda comando para o meu corpo, e o meu corpo, que é energizado pelo Espírito, que é a energia vital, o meu corpo vai se mover, ele vai responder aos comandos. Nós somos complexos, mas nós somos aquela criação tremenda de Deus, a coroa da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o melhor de Deus. Amém ou amém, amados? Aleluia! O Espírito é a essência de Deus em nós. É no Espírito que acontece a comunicação com Deus. Agora você vai compreender um pouco mais o Espírito. O nosso relacionamento com Deus, a comunicação entre Deus e o homem, ela se dá no nível do Espírito. E nós vimos isso semana passada. Quando falamos de fé, nós falamos que a fé não dá para ser compreendida pela razão, porque ela se dá em nível espiritual. Porque o Espírito é nele que se dá a comunicação com Deus. Você pode me ouvir aqui o tempo todo, mas se o Espírito de Deus não comunicar o que eu estou falando para você ao teu espírito, não há voz de Deus para você. Nada vai mudar em você. Quando você vai orar, por isso a Bíblia fala que devemos orar em espírito. Muitas pessoas pensam que orar em espírito é orar em línguas. Embora o falar ou orar em línguas também seja espiritual, também seja uma comunicação espiritual, mas não é exclusivamente o falar em línguas. Tem pessoas que podem simplesmente falar, ó Deus, em o nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, que o Senhor me guarde, me proteja, amém.
Mas não necessariamente isso significa uma oração no Espírito. Porque o relacionamento que nós temos com Deus no Espírito, ele é mais íntimo, ele é mais profundo, ele é mais vivo. Quando nossas orações, elas estão em nível espiritual, a gente sente algo tremendo, é como se Deus estivesse à nossa volta, dentro, fora. É como se nós estivéssemos nos braços de Deus. A oração que se faz no Espírito, ela é em outro nível. Ela acontece de outra maneira. Ela não é como as rezas formais que se fazem. Que a pessoa chega lá, de repente, diante de uma imagem qualquer, pendurada numa parede, e faz uma reza. Ou quando a pessoa, ela não crê em imagem, mas ela simplesmente faz aquela oração formal: ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Ó Deus, que o Senhor me proteja, que o Senhor guarde a minha família. Isso não é uma comunicação no Espírito. Nós não sentimos Deus nessas orações. Nós não temos uma relação íntima e direta com Deus nesse tipo de oração. Quem entendeu, diga amém. Agora, quando Deus quer se revelar a nós, ou quando Deus, ele quer nos revelar alguma coisa, é no Espírito que acontece essa comunicação. É como eu falei na semana passada. Às vezes, eu estou lendo um texto bíblico e as palavras saltam e entram em mim, produzem uma vida dentro de mim, algo tão poderoso. Meu Deus, uau! Eu já li isso várias vezes, mas eu nunca tinha percebido, isso nunca saltou dessa maneira. As palavras saltaram e trouxeram vida, porque foi uma comunicação no Espírito. E já tentei, naquele mesmo dia, trazer aquela palavra para a igreja e nada acontecer. Porque aquela comunicação foi do Espírito ao meu espírito, mas não era para ser para o espírito da igreja naquele dia. Então a nossa comunicação com Deus, ela se dá no Espírito. Por isso a Bíblia fala: orai em todo tempo no Espírito. Amém, amém? Orar todo tempo no Espírito é mergulhar, é nos aprofundarmos na intimidade com Deus, na presença dele. E isso requer tranquilidade, tempo e prática para alcançarmos isso. Então, o Espírito é o lugar da intimidade com Deus. O Espírito é onde há relacionamento com Deus. É no Espírito que Deus trata. Amém ou amém? Vou trazer algo que talvez te confunda, mas tudo bem, faz parte, né? À medida que você vai ouvindo isso, você vai se acostumando com isso. Se nós seremos julgados pela nossa alma, porque é da onde produz a nossa vontade, então nós seremos julgados pela alma. Mas o nosso relacionamento com Deus se dá no Espírito. Vamos ver os textos bíblicos para isso aí? Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com a nossa alma? Não. Com o nosso corpo? Não. Então, o Espírito de Deus, por isso está escrito em letra maiúscula, em E minúsculo, né? O Espírito de Deus testifica não é com a nossa alma, não é com o nosso corpo, mas ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.